Olá, tudo bem? Eu sou o professor Giovanni Prando e vou ministrar para vocês o conteúdo de Geografia para o primeiro ano do ensino médio. Hoje, nossa aula vai ser sobre o planeta Terra, o objeto de estudo da ciência geográfica, o que nós chamamos de espaço geográfico. Vamos ver como se orientar nesse espaço geográfico, como se localizar nesse espaço geográfico, os seus principais movimentos e suas consequências e, por fim, fechar a aula de hoje com fusos horários. Para começar, nós vamos falar sobre orientação no espaço geográfico. Primeiro detalhe muito importante, precisamos de um ponto de referência. Temos alguns pontos de referências naturais. O principal deles é o Sol. Lá no ensino fundamental ainda, nós aprendemos a nos orientar a partir do Sol. Então, aonde você estiver, aonde o Sol nasce, por volta das 6 horas da manhã, você vai apontar o seu braço direito em relação ao nascer do Sol. Você vai ver que por volta do meio-dia, o Sol vai estar sobre nossa cabeça. Por isso que a gente tem a impressão que o Sol do meio-dia ele é mais quente. E por volta das 18 horas, o Sol vai estar se pondo, aonde você vai apontar o seu braço esquerdo. Direita, leste, nascer do Sol. Esquerda, oeste, pôr do Sol. À sua frente, o norte e atrás de você, o sul. A gente chama esse movimento de movimento aparente do Sol. Parece que o Sol está se movimentando, mas na verdade é o nosso planeta Terra que está fazendo esse movimento de rotação. Uma primeira informação muito importante para a gente levar consigo. À sua direita, você passou a ser o ponto de referência. Sempre será o leste. Guardem essa informação, é muito importante. Você, como ponto de referência, à sua direita, sempre o leste. O instrumento que nós temos para se orientar no espaço geográfico é a bússola. A bússola se orienta pelo norte magnético, ou seja, o norte inclinado do planeta Terra. Conforme vocês podem ver no slide, nós temos a rosa dos ventos, que é uma figura que está dentro da bússola, apresentando os 16 pontos. Os mais importantes são os pontos cardeais, representados pelo acima o N, norte, abaixo o S, sul, à sua direita sempre o E para leste e à sua esquerda o W para oeste. Esses são os pontos cardeais, os mais importantes. A partir deles, todos os outros pontos serão formados. Há outros nomes que podem substituir norte, sul, leste, oeste. Para norte, acima, a gente pode usar também hemisfério boreal. Daí a expressão aurora boreal. Embaixo, austral. Acima, novamente, setentrional. E o sul, o contrário, meridional. O leste, a gente pode usar também oriental. E o oeste, ocidental. Classificação essa muito usada na época da Guerra Fria, na divisão entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Ocidental capitalista, oriental socialista. Além disso, conforme o nascer do Sol que a gente já viu, o leste também pode ser conhecido como nascente e o oeste como poente. Os pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, eles vão ser formados a partir da junção de dois cardeais. Norte mais leste, nordeste.
norte mais oeste, noroeste. Sul mais leste, sudeste. Sul mais oeste, sudoeste. E, por fim, nós vamos ter os 8 pontos subcolaterais, que serão formados a partir da junção, primeiro e obrigatoriamente, de um cardeal, na sequência com um colateral. Né? Por exemplo, norte, cardeal, mais nordeste, colateral, eu formo norte-nordeste, o subcolateral. E assim sucessivamente os 8 pontos subcolaterais. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, preciso decorar isso tudo? É bom, mas tem um macete importante. Se vocês observarem bem a rosa dos ventos, todos os pontos que estão acima têm um N de norte. Todos os pontos que estão abaixo têm um S de sul. Todos os pontos que estão à sua direita terminam com E de leste. E todos os pontos que estão à sua esquerda terminam com W de oeste. Agora nós vamos falar um pouco sobre localização no espaço geográfico. Para se localizar no espaço geográfico, nós usamos as coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? São pontos únicos formados no globo terrestre no cruzamento de uma linha imaginária horizontal, que denominamos paralelos, com uma linha imaginária no sentido vertical, que denominamos meridianos. No próximo slide, nós vamos ver os principais paralelos e o meridiano. Os paralelos principais são a linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Para não confundir, tem um macete bem interessante. Se vocês observarem, como que funciona? Os nomes maiores ficam embaixo e os nomes menores ficam em cima. O que eu estou falando? Círculo Polar Antártico. A palavra Antártico é maior do que a palavra Ártico. E a grande confusão que tem, que entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio, a palavra Capricórnio é maior do que a palavra Câncer. Nomes maiores embaixo, nomes menores em cima. Assim a gente consegue, lembrar os 5 paralelos principais. E o único meridiano é o meridiano de Greenwich. Vocês podem ver embaixo na imagem, que nós temos a linha do Equador, que é o paralelo principal. A linha do Equador, ela vai dividir o mundo em 2 partes. Tudo que estiver acima da linha do Equador, hemisfério norte. Tudo que estiver abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. A partir do meridiano de Greenwich, nós também dividimos o planeta também em 2 hemisférios. Sempre à direita, hemisfério leste. À nossa esquerda, hemisfério oeste. Vocês podem observar ainda que a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, eles traçam o plano cartesiano. A linha do Equador representa o X no plano cartesiano, enquanto o meridiano de Greenwich, o Y. A partir disso, nós não temos nenhuma coordenada geográfica repetida no globo terrestre. São pontos únicos. Só que nas coordenadas, em vez de mais e menos do plano cartesiano, nós usamos os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. A partir disso, ou a partir mais especificamente da linha do Equador, nós temos a latitude. O que é a latitude? É a distância em grau de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Essa distância ela vai variar,
como está no plano cartesiano, vocês puderam observar, de 0 a 90 graus. Se for para cima, norte, se for para baixo, sul. Essa é a latitude, com base na linha do Equador. A longitude tem como base o meridiano de Greenwich. Então, longitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Varia, olha a mudança, de 0 a 180 graus, ou para leste ou para oeste. Uma observação muito importante. Sempre a latitude deve ser informada antes da longitude. Então, as coordenadas geográficas, primeiro, latitude, segundo, longitude. No próximo slide, nós vamos exercitar encontrar as coordenadas geográficas dos pontos a seguir. Nós temos 5 pontos ali. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Tá? O ponto A, como que a gente acha a coordenada? A regra é o seguinte, a primeira coisa que eu faço, eu pego o ponto A e eu corro sobre a linha deitada que é o paralelo. Primeiro a linha deitada, o paralelo. Corro por ela e vou até a extremidade e vou achar os graus. No caso aí, 20 graus. Certo? Segundo momento, ainda na latitude. Eu verifico se esse ponto está, com base na linha do Equador, acima ou abaixo. No caso, o ponto vai estar abaixo da linha do Equador. Então, a latitude vai ser 20 graus sul. Feito isso, eu achei a latitude. Eu esqueço a linha deitada, o paralelo, e passo para a linha em pé, a linha vertical, o meridiano. E faço a mesma coisa. Corro pela linha e acho nas suas extremidades os graus. No caso, 60 graus. E agora, a minha referência não é mais a linha do Equador, é o meridiano de Greenwich. E eu verifico, esse ponto está à direita ou à esquerda do meridiano de Greenwich? Como vocês podem observar, está à esquerda, no caso, 60 graus oeste. Finalizando, coordenadas geográficas do ponto A, 20 graus sul, 60 graus oeste. Já o ponto B, mesma situação. Vamos verificar primeiro a linha paralela. 40 graus. Está abaixo. Sul. Então, latitude 40 graus sul. Observem bem que no meridiano, o ponto B está em cima do meridiano de Greenwich. Nesse caso, vai ser 0 grau. Nem oeste, nem leste. 0 é neutro. Fica 0 grau. Tá? O ponto C, primeiro a paralelo, 20 graus sul. Depois, o meridiano, 90 graus. Agora está à direita, então vai ser leste. O ponto D ele está exatamente no meio, ou seja, está entre a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Então, é 0 de latitude e 0 de longitude. Já o ponto E, tá? Já está ao norte, né? No caso, 40 graus norte. Está à direita do meridiano de Greenwich, 120 graus leste. Então, nós encontramos as coordenadas geográficas dos pontos A, B, C e D. Agora nós vamos falar sobre os movimentos da Terra. A Terra tem 2 movimentos principais. O movimento que ela faz no seu próprio eixo, chamado movimento de rotação. Esse movimento
dura cerca de 24 horas e é responsável pelo dia e pela noite. Ao mesmo tempo, a Terra faz o movimento de translação, ou seja, o movimento em torno do Sol. Esse movimento, ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, dando origem às estações do ano. Essas 6 horas, após 4 anos, 6 vezes 4, 24, 24 horas, um dia, é o dia 29 de fevereiro, que dá origem a um ano bissexto de 4 em 4 anos. É importante, o movimento de translação, ele acontece de forma elíptica, ou seja, com pontos diferentes. São exatamente esses 4 pontos diferentes, pontos máximos, pontos médios, pontos mínimos, que vão dar origem às 4 estações do ano, conforme nós vamos explicar melhor nesse esquema. Esse esquema, não por acaso, ele obedece ao sentido horário. Se nós pensarmos num relógio analógico, 12, 3, 6, 9. Transformando em meses, dezembro, março, junho e setembro são exatamente os meses de início das estações do ano. E a data que mais se repete é a data do dia 21, com exceção de setembro, que a data que mais se repete é a data do dia 23. Aqui nós temos o Sol ao centro, a Terra girando no sentido de translação. Nós desconsideramos a inclinação, tá ok? E podemos observar que em 2 momentos o Sol bate com maior incidência em um dos 2 hemisférios. É exatamente nesse momento que dá origem ao solstício, dia do Sol. O hemisfério que estiver recebendo com mais intensidade terá origem o verão. Automaticamente, o outro hemisfério, o inverno. 6 meses depois, o contrário, né? O norte, verão, o sul, inverno. Em outros 2 momentos, a Terra vai estar perpendicular ao Sol, o que a gente chama de zênite. E há um equilíbrio de radiação nos 2 hemisférios. Daí, equinócios, ou seja, mesma radiação, formando as estações de primavera e de outono. 6 meses depois, as estações se invertem. E esse esquema ainda ajuda a gente a conferir se a gente tem a sequência correta. Por exemplo, pegando só o hemisfério norte, sequência: primavera, verão, outono, inverno. Pegando só o hemisfério sul, primavera, verão, outono, inverno. Aqui nós temos solstícios e equinócios, as estações do ano. Além das estações do ano, a incidência dos raios solares e o movimento de translação também dá origem a zonas climáticas diferentes, que nós iremos ver no próximo slide. Conforme foi falado, outra situação envolvendo o movimento de translação da Terra é a incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre. Nesse caso, nós temos um zoneamento climático a partir da incidência desses raios solares. Próximo à linha do Equador, como vocês podem ver na figura, na cor vermelha, uma cor quente, nós temos a zona equatorial, que é a zona que recebe a maior incidência dos raios solares. Por isso, tem as maiores temperaturas e o maior índice pluviométrico, porque também é uma zona de alta evaporação, principalmente na região amazônica, onde temos mais de 5.000 rios. Após a zona tropical, a zona equatorial, nós temos a zona intertropical, ou tropical, entre os trópicos, Trópico de Câncer em cima e o Trópico de Capricórnio embaixo. Essa região ali representada pela cor laranja, também uma cor quente, por ser uma zona também de temperaturas altas e de índice pluviométrico elevado.
Na cor verde, nós temos a zona temperada. A característica principal da zona temperada são as 4 estações do ano bem definidas. Um verão quente e chuvoso, um inverno frio e seco, o outono marcado pelo cair das folhas, o que a gente chama de folhas caducas ou caducifolhas, porque na sequência vem o inverno, então a vegetação naturalmente perde as folhas para precisar de menos água. E o inverso, né? A primavera, que é o reflorescer da vegetação. A primavera reflorescer porque na próxima estação é o verão e tem chuva. Então, a zona temperada tem essa característica das 4 estações do ano bem definidas. Por fim, depois do polo, nas zonas polares ou glacial, após o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, nós temos a menor incidência de raios solares. Por isso que nos polos nós temos as menores temperaturas e os menores índices pluviométricos. Agora, nós vamos para o nosso último conteúdo da aula, que é fusos horários. Para muitos, o conteúdo mais complexo do ensino médio, porque ele tem a sua teoria na geografia e sua prática na matemática. Primeiro a gente vai ver a teoria, né, para depois chegar à prática. O fuso horário, como vocês podem ver na imagem, pegou-se o planisfério, ou seja, o mapa mundi, e dividiu-se em 24 fusos, tendo o meridiano de Greenwich como a sua referência. Nós temos 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste. Primeira informação essencial. Quanto mais a leste estiver os fusos, as horas estarão mais adiantadas. Vocês podem ver também na imagem uma outra linha chamando a atenção, que é a linha internacional de mudança de data, que é o meridiano de 180 graus, ou seja, o meridiano oposto ao meridiano de Greenwich. Ele é o limite, aonde você estabelece até onde vai o leste e até onde vai o oeste. Se, né, esse quadro for apresentado para vocês, fica muito fácil calcular fusos horários. É aquela dica que eu dei para vocês. Quanto mais à direita você for, quanto mais a leste você for, maiores, a cada fuso que você faça, aumenta 1 hora. Porém, na maioria das vezes em fusos horários, esse quadro não aparece. E aí você tem que partir para a matemática. E partindo para a matemática, você tem uma relação importantíssima, que é a segunda parte da teoria importante para quando chegar na prática. Cada fuso desse tem 15 graus. Como que chegou a esse resultado? Uma circunferência perfeita, 360 graus. 24 horas para girar essa circunferência. 360 graus dividido por 24, você tem que a cada fuso, você tem 15 graus. Gente, partindo para os fusos do Brasil, né, conforme vocês vão ver no próximo slide, o Brasil tem 4 fusos. 4 horas de diferença no território brasileiro. O primeiro fuso, ele não pega o território brasileiro. Ele pega só as ilhas, como a ilha de Fernando de Noronha. Esse fuso é o fuso -2. O que significa isso? Que são 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Okay? O segundo fuso brasileiro, o fuso -3, é o fuso principal. É a chamada hora de Brasília. Conforme vocês podem ver no mapa, é ela que abrange a maior parte do território brasileiro, né? Pegando toda a região sul, toda a região sudeste, maior parte da região nordeste, parte do centro-oeste e parte do norte. O terceiro fuso brasileiro é o fuso -4.
E por fim, o Acre e um pedacinho do Amazonas está no fuso -5. Tá? Até em 2018, nós tínhamos o chamado horário de verão. O que era o horário de verão? Era uma adaptação humana às condições naturais. Como nós vimos, no verão, a incidência dos raios solares sobre o hemisfério sul, onde nós estamos, é maior. Então você consegue aproveitar mais a luz solar. Só que a partir do governo atual, no ano passado, nós não tivemos o horário de verão. E aí, como que faz? Para partir por cálculo, né, você só vai considerar o horário de verão se o problema te colocar essa situação. Então, nós precisamos, para fechar, 3 informações importantes para partir para a prática. Primeira informação, as horas sempre adiantam a leste. Segunda informação, um fuso igual a 15 graus. Terceira e última informação, a hora de Brasília é o fuso -3. Na maioria dos exercícios, quando eles trabalham alguma capital, alguma cidade no fuso de Brasília, eles não passam informação para vocês. Vocês têm que lembrar que o horário principal do Brasil, a hora de Brasília, é o fuso -3. Agora, para concluir nossa aula, nós vamos partir para a prática de fusos horários. Fusos horários não têm uma equação, mas para facilitar, eu desenvolvi um passo a passo. Então nós vamos criar uma seguinte situação. O móvel saiu do Rio de Janeiro, ali representado pelo RJ, às 15 horas de um determinado dia. Ok? Gastou 11 horas para chegar numa localidade X, localizada a 38 graus leste de Greenwich. O primeiro passo que nós temos que fazer, já que a gente não tem um mapa com os fusos divididos, é transformar os graus em horas. Para isso, a gente vai usar essa relação, lá da teoria da geografia. A cada fuso eu tenho 15 graus. Então, é uma regrinha de 3 simples. Se eu tenho a cada fuso 15 graus, quantos fusos são 38? Aqui é o seguinte, eu compliquei, tá? Eu coloquei um exemplo do mais complexo possível. Na maioria das vezes, os graus que vão estar aqui são múltiplos de 15. 15, 30, 45 e assim por diante. Quando você faz a divisão vai dar exata. Então, você vai trabalhar só com horas. Aqui, de propósito, eu criei, né, um número fictício na divisão não exata, para a gente trabalhar também com minuto, ou seja, o extremo de fuso horário. Primeiro macete importante, você faz a divisão. Você tem o resultado e você tem o resto. Momento nenhum você vai trabalhar com vírgula. Não existe hora em vírgula. Aqui é o primeiro macete que eu passo para vocês. O resultado vai virar a hora exata. O resto, nós temos 2 maneiras de transformar em minutos. A mais longa, porém, é mais fácil de lembrar. Um fuso é igual a 1 hora. 1 hora é igual a 60 minutos. Ao invés de escrever um fuso igual a 15, eu posso escrever também que 60 minutos são 15 graus. X igual a 8 graus, que é o meu resto. Fazendo a conta aqui também, né, regrinha de 3, multiplicando em x, eu vou chegar aqui, esse resto meu equivale a 32 minutos. Uma outra situação que a gente pode também utilizar, que é mais rápida, porém talvez mais difícil para lembrar, eu posso simplificar isso. 60 minutos igual a 15 graus. Se eu simplifico por 15, eu vou ter, a partir desta,
que a cada grau na superfície terrestre eu tenho 4 minutos. E é muito mais simples. É só você pegar o resto da sua conta e multiplicar por 4. 8 vezes 4, os mesmos 32. Então, tanto aqui, esse resto vai virar os minutos. Fiz para um lado, faço para o outro. O que acontece com o outro é o que eu havia falado com vocês na teoria. Provavelmente eles não vão lembrá-los na questão que o Rio de Janeiro é uma cidade dentro do fuso de Brasília. Então você tem que lembrar, fuso de Brasília, hora principal do Brasil, fuso -3. O que significa esse fuso -3? 3 fusos oeste de Greenwich. Temos nosso primeiro passo, transformar graus em horas, em fusos. Segundo passo, sempre. Então eu tenho 3 fusos a oeste e tenho 2 horas e 32 minutos a leste. Quanto que eu tenho entre os dois? Então eu pego o que eu tenho de um lado, 3 horas, a mesma coisa que 3 fusos, mais 2 horas e 32 minutos. Então, entre os dois pontos, entre Rio de Janeiro e o ponto X, eu tenho 5 horas e 32 minutos. Meu segundo passo, sempre. O resultado da transformação de graus para fusos, eu somo. Receitinha de bolo. Seguir o passo a passo, a gente vai chegar no resultado final. Ok? Terceiro passo. Hora inicial. Como eu falei com vocês lá no início, um móvel saiu do Rio de Janeiro às 15 horas. Obrigatoriamente, a hora inicial tem que vir primeiro. Presta atenção nessa dica. Mais ou menos o resultado da soma. Por que mais ou menos? Aqui volta um conceito geográfico muito importante. Muito importante. Pode ser o melhor matemático, mas se você esquecer desse detalhe geográfico, você erra tudo. Tá? Nós estamos saindo do Rio de Janeiro, que é um ponto a oeste. Estamos indo para a cidade X, que está a leste. Ou seja, nós estamos indo à direita. Nós estamos indo para leste. Então, as horas aumentam. Por isso que eu vou usar mais. Se fosse ao contrário, o primeiro ponto de referência estivesse a leste e o segundo ponto estivesse a oeste, ao invés de mais, eu ia usar menos. É o único momento no passo a passo que a gente tem que prestar atenção nisso, nesse detalhe. Se eu vou usar mais no sentido oeste e leste, ou menos se for inverso. Hora inicial mais 5 horas e 32 minutos. Eu tenho que, ao mesmo tempo que no Rio de Janeiro são 15 horas, nessa cidade X já são 20 horas e 32 minutos. Terminaria aí o problema. Porém, tem mais um detalhe importante, que é o nosso quarto passo, se tiver essa informação. Considerando que o móvel gastou 11 horas de viagem. Se tiver tempo de deslocamento, eu preciso considerar. Se não tiver, encerrou. Esse tempo passou, então esse tempo ele tem que ser somado. Então o quarto passo, se tiver tempo de deslocamento do móvel, eu pego o meu resultado final e somo ao tempo gasto. 20 horas e 32 minutos, mais 11 horas de tempo gasto, 31 horas e 32 minutos. Existe 31 horas e 32 minutos? Não. O que significa isso? Que passou para o outro dia. Então, se eu tenho que um dia são 24 horas, eu pego esse meu resultado, 31 horas e 32 minutos, subtraio de 24, um dia, e o resultado final, 7 horas e 32 minutos, e aí eu tenho que lembrar do dia seguinte. Cuidado, no Enem, isso vai estar entre alternativas.
E com certeza eles vão colocar uma alternativa do mesmo dia e do dia anterior. Você tem que lembrar que sua soma, sempre que ultrapassar 24, é o dia seguinte. Ok, pessoal?